tarde, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Quero fazer um estudo bíblico com vocês, estudo chamado Apocalipse, que diz assim, lá em Apocalipse 20, capítulo 20 e versículo 11 ao 12, que diz assim: E vi um grande trono branco e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos por parte. Vi um grande trono branco. Por que o trono é grande? Porque vai ser julgado milhões e milhões e milhões de pessoas. E o que estava sentado sobre ele. Observa que João, ao falar sobre o trono, ele fala, e o que estava assentado sobre ele. Observa que João fala, sentado sobre. Se João está falando sobre, ou seja, está acima, sob, embaixo, sobre, em cima. Ou seja, é João dizendo assim, o trono é grande, mas quem está assentado em cima do trono é maior do que o trono. Entendeu? De cuja presença fugiu a terra e o céu. Ou seja, João, no dia do grande juízo final, o juízo vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que até o céu e a terra vai fugir. Entendeu? Vai fugir. E não se achou lugar para eles. Observa que no dia do juízo final não vai se achar lugar para as pessoas que vão ser julgadas se esconder. Observa que aqui é o juízo final. Observa que é juízo final. Aqui não é a grande tribulação, aonde as pessoas se escondem debaixo de pontes, entendeu? Em subterrâneo, em montanhas, entendeu? Então, aqui é juízo final. Esse juízo final aqui, se vocês for ver, é depois do milênio, entendeu? Depois do milênio, entendeu? E vi os mortos, pequenos e grandes, que estava diante de Deus. Observa que João ele fala, vi os mortos, porém, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, ou seja, eles estavam diante de Deus, mas observa que ainda estão mortos. Ou seja, essas pessoas que estão diante do grande trono branco foram justamente as pessoas que morreram em seus pecados. Entendeu? Morreram em seus pecados. E abriram-se os livros. Observa que João fala os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Vocês sabem por que o livro da vida está sendo aberto ou vai ser aberto? Não, né? Para mostrar que o nome dessas pessoas que morreram no pecado, entendeu? Que morreram na prostituição, que morreram no adultério, que morreram fazendo aquilo que é ao contrário à palavra de Deus, para mostrar para eles que o nome deles não estão lá. Não estão lá. Aí diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Observa uma coisa, se no céu tem diferença de galardão, então no inferno vai ter diferença de castigo. Entendeu? Por isso que é o livro das obras. O livro das obras é que vai dizer a intensidade de castigo, entendeu? Que vai ter no inferno. Então é por isso que o livro das obras vai ser aberto. Aí eu falei até o 12, não foi? Mas só que eu vou estigar até o 15, que diz assim, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, e os mortos e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Observa que João, ao falar, ele diz assim, né? Observa, e deu o mar os mortos que nele havia. Ou seja, esses mortos que João está falando aqui são justamente aquelas pessoas que morreram desde a época do dilúvio.
entendeu? Desde a época do dilúvio, tsunami, entendeu? Desde do Titanic, aquelas pessoas todas que morreram vão estar diante do trono de Deus, diante do trono de Deus que se chama juízo final. E os mortos e inferno deram os mortos, que neles havia, ou seja, o inferno e o mar vai ter que obedecer à voz de Deus, vai ter que obedecer, entendeu? Vai ter que obedecer. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Observa que hoje eu posso chegar para você e dizer assim: você quer aceitar o Senhor Jesus? Aí você diz sim, e outros diz não, entendeu? Ou seja, hoje Jesus ele está tendo paciência, tá entendendo? Ele está tendo paciência, entendeu? Ele está tendo paciência em esperar você se arrepender, entendeu? Você se converter, entendeu? Mas só que no dia do juízo final não vai ter mais isso, entendeu? No dia do juízo final não vai mais ter isso. Sabe por que que não vai mais ter? Porque na verdade não é ele que mais quer vocês, entendeu? Não é mais ele que quer. Tá entendendo? Então, observa que aqui ele teve paciência. Se ele teve paciência para esperar você se arrepender, então no dia do juízo final ele também não vai ter, então ele também vai ter paciência para julgar um por um. Ele vai ter paciência para julgar um por um. Aí diz assim: "E o morte Olha só, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Entendeu? Observa que João ele fala assim, ó: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte." Aí eu faço essa pergunta para vocês. Será que o inferno é a prova da bondade de Deus? Aí eu faço essa pergunta para vocês. E se eu te dizer que sim, é a prova da bondade de Deus? Eu posso afirmar que é. Sabe por quê? Porque vai ser justamente lá que vai ser lançado o anticristo, vai ser lançado o falso profeta, vai ser lançado todos aqueles que amam e praticam a mentira. Até Satanás vai ser jogado no lago de fogo, até ele, entendeu? Essa é a maior prova de bondade de Deus para mostrar para a igreja dele que tudo que a igreja passou não foi em vão, entendeu? Então é a prova da bondade sim de Deus. Aí ele diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Observa que aquelas pessoas que não foram achados no livro da vida, quem são essas pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida? Foram justamente essas pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Vocês que não aceita o Senhor Jesus como seu Senhor, no dia do juízo final vai ser obrigado a aceitar ele como seu juiz. Tá entendendo? É justamente isso o que vai acontecer. Como está escrito lá em João também, né? João capítulo 12 e versículo 48, que diz assim, ó: "Se você não obedece e não dá ouvido a que eu falo, ou seja, a minha palavra, se vocês não dão ouvido à minha palavra, eu não julgo, porque já tenho que julgue. A palavra que você rejeita hoje é justamente esta palavra que vai julgar você no dia do juízo final, entendeu? Então, fica uma dica, vocês que não quer ser julgado e vocês que não querem ser condenado, é melhor vocês ouvirem o que Deus tem para dizer para vocês, entendeu? Essa fica a dica.
entendeu? Foi por isso que o nosso Senhor Jesus, ele teve que morrer na cruz do Calvário. Para quê? Para que a gente viesse ter vida, entendeu? A vida que ele tinha para oferecer para nós. Porque a gente estava morto. Nós estava morto, como Paulo fala, né, que pela lei do mundo, como Paulo fala, ele mesmo diz, ele afirma que pela lei do mundo a gente estava morto, nós estava morto, porque até agora ninguém conseguia fazer com que a lei fosse, como pode dizer, se cumprisse na verdade, porque ninguém ia conseguir. Ninguém conseguia. A lei dizia que a gente tinha que ser justo, entendeu? Que nós deveria falar apenas a verdade, que não é adultério, entendeu? Não mentir, não roubar, entendeu? A lei dizia isso, mas só que o pecado vinha e dizia: faça isso, faça aquilo, e não faça isso que a lei está dizendo, entendeu? Então era isso que Paulo fala, entendeu? Que pela lei do pecado ele estava morto, mas quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, ele teve a oportunidade de quê? De ser salvo. Por isso que Paulo vai dizer: quem está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Sabe por que que não há? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Se a gente estivesse na lei do pecado, teria condenação para nós, mas como a gente está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para nós. Entendeu? Então é isso. Que Deus possa abençoar você, que abençoe a sua vida, que Ele venha guardar você, entendeu? Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que que o meu Deus, assim como Ele tem me abençoado, Ele também abençoe a vida de vocês. Assim como Deus tem me guardado, Ele também guarde a vida de vocês. Entendeu, guerreiros? Então é isso. Amém. Fique com Deus.